Olá, pessoas. Hoje temos Câmera Girl. E aproveitar que acabou a energia elétrica e fazer um vidinho charmoso, né? Eu tava tentando explicar, né, pro meu amorzinho essa coisa da poesia, né? O que já é um problema, né? Ficar explicando que a poesia é coisa de gente arrogante da teoria literária, né? Complicado. Mas é que assim, aí ele tava falando, tá esse clima de vela aqui, né? Por causa da luz elétrica que se foi. E daí que ficou aquele clima que eu falei, pô, a gente tinha, né, um. Você pode até falar se você quiser também, viu? Não quer. Eu achei que ia rolar a minha Bulbasauro, não rolou. A gente tinha um abajurzinho, né? Eu sei que eu tinha uma cabeça de um crânio, né? Que é de. Não é de verdade. Era um crânio de louça, né? Que usava pra vela e tal, não sei o que, mas acho que deve ir embora. E daí ficou aquela coisa, né? Se eu pegar o crânio aqui e botar na mão sobre esse climão de vela, que você vai pensar que eu vou falar? Que eu falaria agora, falando de poesia, com o crânio na mão? Você pega o crânio e fala? Ser ou não ser? Eis a questão. É muito legal, né? A mágica que todo mundo tem na cabeça, né? Ser ou não ser, eis a questão. Mas então, todo mundo tá errado. Na cena do Hamlet, na hora que ele pega o crânio, que é o crânio de um palhaço que morreu, né? Que é o Yorick, ele não fala ser ou não ser. A cena do ser ou não ser é uma outra cena da peça de teatro chamada Hamlet, do Shakespeare, né? E quando ele fala, ou seja, quando ele fala ser ou não ser, ele não tá com o crânio na mão. E quando ele tá com o crânio na mão, ele não fala ser ou não ser. Mas é engraçado que, por conta da divulgação dos desenhos, né, de todo mundo que brinca com isso, né, você pensa num crânio e ser ou não ser, né? Mas não, tá vendo, é um mito do romantismo, né? E daí que a gente tava conversando, essa coisa do problema que tem quando a gente fala de poesia, que todo mundo chega para mim, né? Porque você fala, eu estudo literatura, né? Você é professor de literatura. Então é muito comum assim, as pessoas chegarem e perguntarem assim, mas e o que a gente tá agora? Em que época que a gente tá agora? Eu falo, a gente tá em abril, né? Daqui a pouco o inverno, né? The winter is coming. Né? O inverno tá chegando aí e tal. Né? E assim, as pessoas estão esperando uma coisa de ficar, de saber que época de poesia que estilo que a gente vive, né? É simbolismo, é realismo, é decadentismo, é parnasianismo. Então a gente tá no modernismo, mas o modernismo já passou faz 100 anos, então o que a gente tá e tal. E na verdade, essa pergunta, o que a gente tá, quem que a gente é, essa é uma pergunta errada. É uma pergunta que não funciona na literatura. Não funciona mais, mas funcionou durante uma época. O problema é que a gente tem mania de romantismo. A gente pensa com a cabeça dos românticos. Quem enfiou isso na cabeça da gente é Hegel, que é um filósofo. Eu vou pedir para o meu editor de vídeo colocar, se é que ele vai trabalhar hoje, porque acabou a energia elétrica, né? Colocar a carinha do Hegel na tela em algum momento, mas a gente tem a mania de pensar em escola, né? Em pensar assim, como é que é? É o romantismo, o parnasianismo, não sei o quê. E na verdade isso não faz sentido. Na verdade, foi o romantismo, o pensamento do Hegel que botou na cabeça da gente que tem períodos da literatura, que tem espíritos da época. Esse conceito é do Hegel, né? Que é a ideia de espírito da época. Cada época tem seu espírito, cada época tem a sua tendência. Isso é uma característica da história da literatura que se praticava no século XIX. A história, a ciência história, a área de pensamento acadêmica chamada história, no século XIX ela fez muito mal para a literatura, porque ela botou na cabeça da literatura, da teoria literária da época, que era preciso pensar o mundo compartimentado em épocas, em espíritos da época. Em alemão, né, na língua de Hegel, você fala Zeitgeist, para espírito da época, né? É o fantasma do tempo, o espírito da época. Só que assim, isso é um jeito muito, muito redutor de ver as coisas. Na realidade, a história é muito mais complexa, a história é muito mais ampla. Até quando a gente vai estudar coisas do passado, como por exemplo o romantismo, que é aquele tipo de arte que aconteceu no século XIX, na primeira metade do século XIX. E o século XIX vai de 1801 até 1850. Então, assim, é um problema, né, quando a gente vai dar aula, que a gente tem que explicar que
para as pessoas que é legal entender essas escolas de pensamento, mas a gente não pode deixar com que as escolas de pensamento elas meio que tirem a nossa percepção da riqueza da literatura, que não dá para reduzir um poeta a, o poeta é romântico, tá, mas e daí? O poeta que é da primeira geração romântica, e daí? Isso é um problema, porque você chega na sala de aula e você fala para o aluno, né? Tem a primeira geração do romantismo, a primeira geração do romantismo é o romantismo nacionalista, indianista, Gonçalves Dias, José de Alencar. Segunda geração romântica, Álvares de Azevedo, né? Uma geração mal do século, byronismo, papapá. Quando chega, depois vem a terceira geração romântica, que é a geração de Castro Alves, né? Então o que o aluno pensa na cabeça dele? Ele volta para casa, ele pensa assim, era uma vez, nasceu o Gonçalves Dias, nasceu o Gonçalves Dias, saiu fazendo poemas, que maravilhoso, aí ele pegou e morreu, caiu morto, aí nasceu o Álvares Azevedo, nasceu o Azevedo, tomou conhaque pra caralho, ficou bêbado, não comeu ninguém, morreu. Pensam que ele morreu de tuberculose, não morreu, ele caiu do cavalo, teve um acidente, foi fazer uma cirurgia. Imagina uma cirurgia no Brasil do século XIX, se fudeu e morreu. Não teve tuberculose porra nenhuma, era um puta de um CDF, um puta de um nerd, nunca pegou ninguém, nunca casou com ninguém, nunca transou com ninguém, e todo mundo achando que o Álvares de Azevedo era o cara que vivia na zona, não era, era um virgão. Aí depois veio o Castro Alves. O Castro Alves, sim, o Castro Alves bebeu, transou, a vida louca. Castro Alves, que é o poema dos escravos, né? O poema contra a escravidão, né? O Navio Negreiro, que inclusive é uma lei, de uma certa maneira, o poema do Castro Alves é uma leitura de um poema de um alemão, que é o Heine, né? O Heinrich Heine. Né? O Heine tem um poema lá da Alemanha chamado Navio Negreiro, e o Castro Alves escreve dele depois. Certamente o Castro Alves leu o Heine, que era um poeta alemão, né? e escreveu Navio Negreiro, né? O que não diminui a importância do Navio Negreiro do Castro Alves de maneira alguma, muito pelo contrário. O Castro Alves é maravilhoso, recomendo a versão do Caetano Veloso, que ele musica o poema do Castro Alves, sensacional. Voltando, a molecada aprende as gerações, então pensa que nasceu um poeta, morreu, nasceu outro, morreu. Não, é tudo ao mesmo tempo. Entendeu? Castro Alves estava vivo, com Álvares Azevedo vivo, com Gonçalves Dias vivo, e todo mundo fazendo poesia, entendeu? E você encontra poemas de modelo segunda geração, poemas ultrarromânticos, apaixonados, no Gonçalves Dias, que é um poeta indianista. Assim como você encontra poemas também de mal do século em Castro Alves. Então essa divisão em primeira geração romântica, segunda geração romântica, essa é uma divisão boba. Essa é uma divisão que não dá conta. Fala, então professor, então por que a gente ainda ensina assim? A gente tenta ensinar assim para mostrar para os alunos que é preciso organizar a bagunça da história. E que se acostumou no século XIX a pensar a história assim. Então, o que acontece? A gente usa desses conceitos para que esses conceitos nos ajudem a entender essa bagunça. Mas a hora que você entendeu a bagunça, você não fica preso a eles. Você não pode falar, esse poeta tem que escrever desse jeito, senão não é segunda geração. Não. A gente a gente cria esse conceito de segunda geração e deixa ele lá para a gente mapear. Mas uma vez que a gente começou a ler Castro Alves, a gente vê que, aliás, é a terceira geração e não precisa desses conceitos. Na verdade, às vezes, eles mais atrapalham que ajudam. Nos vestibulares, por exemplo, eu acho que hoje, eu não sei se Enem, FUVEST, Unicamp e qualquer vestibular de Universidade Federal, eu não sei se alguém está trabalhando mais esse conceito de primeira geração, segunda geração romântica. Isso já não faz muito mais sentido. Então o problema é que os próprios sistemas de ensino tiveram calcados nas apostilas, que são no geral todas bitoladas e querem programar o aluno a decoreba, né? Acabaram botando na cabeça dos alunos que é preciso entender o mundo em compartimentos. A gente usa das categorias históricas, sociológicas, antropológicas, a gente usa de categorias para entender o mundo. Mas a gente tem que lembrar que o mundo é mais que categorias. Então a gente precisa superar isso. Que é um exemplo muito louco, é o gótico. O gótico é um barato, porque o gótico é uma bagunça, ninguém entendeu nada, é uma zona. Ninguém entendeu nada, né? Não é isso, é que no senso comum o gótico não dá para investigar. Dá um exemplo, o que é o gótico? Na Idade Média tinha um tipo de arquitetura, na Alta Idade Média, ou seja, até a metade da Idade Média, tinha uma arquitetura chamada românica. Não é arquitetura romana, é românica. A arquitetura românica, as catedrais românicas eram sóbrias, paredes grossíssimas, pesadas, aquela arquitetura assim de pedra pesada, né? Com o aburguesamento da Europa, com o pré-renascimento,
começa a haver uma ventilação na estética do final da Idade Média, antes do Renascimento. Aí as igrejas não ficaram leves, nem as paredes ficaram mais finas. Continuam sendo grossas, enormes, pesadas, gigantes. Só que elas começam a desenvolver estruturas mais complexas, digamos assim, de arcos arredondados, estruturas mais lanceoladas, mais pontiagudas. E a igreja começa a ser completamente forrada de vitrais, cheio de vidros. Então imagina o que era uma igreja medieval com vários vitrais, de modo que a luz do sol passeava pela igreja e a luz do sol entrava dentro da igreja pelos vitrais, de modo a encher a igreja de colorido. Pois é, o gótico é um estilo colorido. O gótico não é sombrio. Ah, mas a igreja, a catedral gótica de noite é super sombria. Mas ninguém na Idade Média ia na igreja de noite, necessariamente, entendeu? E quando ia, tava cheio de luz e vela, entendeu? Não é uma arte para ser sombria. O que acontece, olha que barato, quando o gótico foi lá pelo século 13 e 14. O gótico, ele é pré-renascimento. Aí o que acontece é que quando chega muito tempo depois, no século XIX, os historiadores, lembra aqueles historiadores que eu falei que encheram o saco da literatura? Os historiadores do século XIX, não somos nós historiadores hoje, os do passado, né? Eles tinham muito preconceito com a Idade Média. Eles chamavam a Idade Média de Idade das Trevas. Nas trevas estamos nós, sem luz elétrica hoje, né? É a Idade das Trevas. Então, preconceituosamente, eles olharam para esse estilo medieval anterior e falaram: esse estilo é o gótico, porque parece o estilo dos godos, que eram povos bárbaros. E o gótico acabou se tornando sinônimo de sombrio. Só que o gótico medieval não é sombrio. O problema é que depois o gótico, a ideia de gótico, acaba se vinculando a um tipo de romance no século XIX da Inglaterra, que eram os romances que falavam de mortos, aquele clima vampiresco, que é o chamado Graveyard School, ou escola cemiterial. Então surge o gótico romântico, mas que na verdade fala daquela vibe de lobisomem, né, de clima mórbido, né? Pois é, só que isso, na verdade, deram o nome de gótico para um estilo que originalmente era colorido. Ou seja, é uma grande bagunça que a gente precisa entender na sua complexidade. Por vezes, algumas nomenclaturas que se usam para alguns estilos são, inclusive, nomenclaturas preconceituosas que acabaram ficando na história. Quer outro exemplo? Barroco. A palavra barroco vem de barroca, né, que é um tipo de pérola muito comumente comercializada na região da Índia, de Gujarat, né, e é uma pérola que as pessoas conhecem, a Camera Girl aqui, que agora joias finíssimas, conhece aquelas pérolas que elas são tortinhas, né, porque elas são mal formadas nas cores, são redondas. Essas pedras torcidas e tortas são chamadas de barroca, essas pérolas, né, são os barroca. Né? Então o barroco é algo estranho, é algo torto, algo assimétrico. Quando os historiadores da arte, os pensadores da arte, os críticos vão olhar para a arte do passado, no século XVIII, no século XIX, olham para o passado, no século XVII, e falam: essa arte é esquisita, essa arte é torta, essa arte é estranha, essa arte é barroca. Então quando a gente fala, hoje a gente não... As palavras mudam o sentido, né? Quando a gente fala barroco, a gente não está falando de algo que é ruim ou estranho. Mas o nome barroco surgiu de um preconceito da arte ser estranha. Então, nossa, e agora? Como é que a gente faz para entender tudo? É tudo tão difícil. Eu tenho uma saída. Eu não sou do tipo de crítico literário, historiador da literatura, que gosta de jogar os conceitos fora. Tá cheio de professor, de crítico literário que gosta. Fala, romantismo não importa, barroco não importa, arcadismo não importa, o que existe é literatura. É um jeito de pensar. Eu não, eu gosto de usar essas aproximações. Eu acho que elas são úteis para a gente entender. Quando você vê um Caravaggio, você entende que aquele uso da luz é barroco. E isso é um tipo de estilo. Mas a gente não acha isso ruim, nem estranho. A gente entende que o que está sendo um tipo de arte própria de um período e de uma ideia que circulava num tipo de arte, além do cachorrinho. Então,
é útil para a gente entender o que é o barroco, mas uma vez que a gente entendeu o que é a obra de um Caravaggio, uma vez que a gente entendeu o que é um poema do Gregório de Matos, a gente não precisa ficar, é barroco, é barroco. Não é isso que define Gregório de Matos, ser barroco. O barroco é uma aproximação primeira, para você mapear como que você vai entrar na obra, e depois você joga fora. Né? Digamos assim, não é que você joga fora, você deixa de lado. Digamos assim que o conhecimento você usa de escadas para chegar a algum lugar. Tem gente que gosta de subir por uma escada e jogar lá fora. Eu acho que se você joga a escada fora, ninguém mais consegue subir. Eu prefiro achar que dá pra gente subir por um conhecimento e a hora que ele não nos serve mais, porque a gente cresceu estudando a partir dele, a gente deixa de lado. E a gente pode dar de dica pro sobe por aqui. E depois a gente falou, mas essa escada era o caminho mais comprido, na verdade, podia usar de outro também. Ou pode vir por outros caminhos agora que você aprendeu. Então, eu gosto muito da definição, e é a segunda vez no canal que eu cito esse livro, um dia eu vou falar só dele. O livro tem um nome muito legal, combina com o nosso clima de luz de velas. Se chama A Carne, a Morte e o Diabo na Literatura Romântica, de um sujeito chamado Mario Praz. É um autor italiano e é um livro sobre a literatura romântica no século XIX. E ele tem uma definição para essas escolas literárias. Ele fala que a gente tem que usar elas como aproximações. Elas não são rígidas e que definem o mundo, mas elas são aproximações necessárias para a gente se aproximar do conhecimento. Uma vez que a gente entendeu como elas funcionam, elas não devem ser fixas, mas elas devem ser como o coro de anjos no purgatório da obra do Dante Alighieri, né, na Divina Comédia, no paraíso de Dante Alighieri. Elas ficam oscilando, cantando, e a gente vai manipulando elas de modo a usar das categorias para formar o que a gente aprende. E não para simplesmente colocar as coisas numa prateleira e falar, deixa lá. Sabe? É um conhecimento, é um modo de pensar mais complexo, mais orgânico, mas eu acho mais valoroso. Esse foi o nosso canal Cultura Crítica à Luz de Velas. Valeu!